E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem. Vamos então aqui para mais uma aula da gente, né? Mais uma aula de ensino religioso. Como eu disse para vocês, nós terminamos os conteúdos do nosso livro, né? Do nosso segundo bimestre, ok? Só vamos utilizá-lo agora no terceiro bimestre, mas ainda continuamos com os nossos assuntos, tá bom? Em ensino religioso, ok? E hoje eu quero passar para vocês o nosso último assunto também que a gente vai trabalhar nesse bimestre, tá bom? Esse é o último assunto que a gente vai trabalhar, né, nesse bimestre. Bimestre que vem a gente começa com o livro e a gente vê também outros assuntos, tá bom? Mas eu quero falar hoje para vocês, como você está vendo aqui na tela, né? Hoje nós vamos falar sobre consumismo. Consumismo é um tema importante, né? E a gente acredita que ele tem muita influência a respeito do ser humano, ok? O ensino religioso ele não se preocupa apenas com o aspecto espiritual especificamente do ser humano, mas se preocupa no ser humano com um aspecto geral, tá bom? Vida, comportamento, atitudes, caráter e todas essas coisas. E a gente acredita que o consumismo ele tem grande influência a respeito do caráter do ser humano e hoje eu quero falar para vocês a respeito disso, consumismo, ok? Você está vendo aqui na nossa primeira imagem, né, um rapaz aí, um garoto rodeado de coisas que a mídia ou que os meios de propaganda colocam ao nosso redor, né? E a gente vai entender justamente essa questão de consumismo, se de fato o consumismo ele é, qual o conceito, né, de consumismo e se ele é algo bom pra gente, se ele faz bem pra gente ou se é algo prejudicial para a nossa vida, belezinha? Então vamos lá, ok? Eu trouxe aqui uma definição básica do que é consumismo para você. Consumismo é o ato ou efeito de consumir, ou seja, de comprar em demasia, tá bom? Não é só o fato de consumir, mas de comprar em demasia, ou seja, comprar demais. É também o consumo ilimitado de artigos supérfluos, coisas que não valem muito a pena ou que não são tão úteis, não fazem parte de algo que é uma necessidade básica. Então, há vários conceitos de consumismo, mas esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Um dos mais fáceis para a gente trabalhar aqui, ok? Vamos continuar então. Eu quero estabelecer uma diferença para você, eu quero que você saiba com a diferença bem estabelecida, né, a respeito de consumo e consumismo. A diferença nessas duas palavras e nessas duas ideias, há muita diferença, tá bom? Apesar de parecerem, mas tem diferença. Por exemplo, consumo. Todos nós consumimos algo, todos nós. Artigos de supermercado, vestuário, coisas, artigos de eletrônicos, consumimos também filmes, conteúdos de mídia, enfim, nós somos consumidores, todos nós, eu e você somos consumidores. A internet que você está usando para me assistir agora, você está consumindo essa internet, né? E também o computador que estou usando aqui, a internet que estou usando, os programas que estou usando, tudo isso faz parte de um consumo que nós, seres humanos, estamos acostumados e lidamos com isso durante toda a nossa vida, do nosso dia a dia, ok? Qual a diferença para consumismo? O consumismo, galera, ele vai além, tá bom? É um consumo exagerado. Ele chega até ser uma compulsão. Tem gente que tem essa compulsão, ou seja, é uma pessoa que ela consome demais, coisas desnecessárias. Por exemplo, ela tem um celular, ela precisa de um celular apenas, mas na cabeça dela ela precisa de 2, 3 celulares ou os celulares mais modernos que podem sair por aí. Então é um consumo exagerado. Isso é estabelecido como consumismo, tá bom? Eu e você a gente consome, mas o ideal é que a gente não entre nessa do consumismo, tá bom? Porque isso tem algumas consequências para a nossa vida como seres humanos. Belezinha? Então eu e você somos consumidores sim, mas a gente precisa se distanciar dessa questão do consumismo, que é algo prejudicial, tá bom? Aqui nessa imagem você vê um exemplo, né, de alguém que está ali direcionado não simplesmente pelo consumo, mas pelo consumismo, né? Ele diz assim, ó, chegou o novo celular da moda.
legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Então a pessoa que ela está na onda, na ideia do consumismo, ela vai sempre pensar dessa maneira, de que ela precisa do último celular, do último lançamento, mesmo que ela tenha um celular que seja útil para ela e que, né, vá de fato dar as funções que ela precisa, né? Na imagem você vê aí o rapaz jogando, né, um monte de celulares aí, porque a ideia dele, né, o querer dele é pelo lançamento, tá bom? Então uma pessoa consumista, ela é levada por esse impulso de sempre querer aquilo, né, que ela não possui ainda, ok? Então precisamos tomar cuidado com isso aí. Só que quando a gente vai ver a questão do consumismo, ele tem algumas consequências muito ruins. Por exemplo, a mídia, ela se apropria e ela se aproveita do consumismo de algumas pessoas, né? Todos nós precisamos consumir algumas coisas, mas a mídia ela se aproveita pelo fato de que muitas pessoas elas são levadas pelo consumismo. E quais as consequências disso? Você vê aqui nessa outra imagem também, né? Um reflexo do consumismo, né? O tanto de coisas ruins que o ser humano ele traz para o meio ambiente. Porque pense da seguinte forma, se o ser humano ele consumisse apenas o que ele precisa, o nosso planeta Terra ele seria suficiente, mais do que suficiente até, para prover para o ser humano aquilo que ele necessita, suas necessidades básicas. Só que o problema do consumismo é que ele quer ir além das necessidades básicas. Ele quer atender o luxo e ele quer atender também uma necessidade exacerbada, ou seja, algo que vai além do que realmente a pessoa precisa. E as tragédias que a gente vê aí, né? O meio ambiente paga por isso, porque a gente acaba extraindo, o ser humano acaba extraindo mais do que ele precisa, né, da natureza. Isso traz um acúmulo, né, de lixo, um acúmulo de materiais que não podem ser reutilizados na sua maioria, e a gente vai deixando essa herança, né? Cada geração consumista que passa, ela vai trazendo mais tragédia ambiental, vamos dizer assim, prejuízos ambientais para gerações que vierem, né? Então, os nossos futuros filhos, vamos dizer assim, eles vão acabar herdando, né, esse prejuízo que a natureza consumista das pessoas hoje acaba trazendo, né? Então esse é um dos grandes problemas que o consumismo traz para o ser humano, né? Quem tem esse princípio consumista, poucas vezes ele se importa com o meio ambiente, porque o nosso consumo ele precisa ser um consumo consciente, tá bom? Nós temos os nossos recursos naturais, que, como eu disse para você, eles são, né, o suficientes para dar aquilo que nós necessitamos, mas eles não conseguem acompanhar e não vão conseguir acompanhar essa sociedade consumista. Por exemplo, o ritmo do consumo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, um país de primeiro mundo, ele precisaria de 5 planetas Terras, né, 5 planetas Terras futuramente, para continuar, né, produzindo, né, o que a sua sociedade, o que as pessoas que vivem ali, o ritmo consumista dessas pessoas. Então é por isso que nós precisamos nos atentar de que, de fato, o consumismo ele é algo que vai não só prejudicar o ser humano em si, mas principalmente prejudicar, né, o nosso planeta. Então a gente precisa entender, aqui tem alguns pontos, né? Economia de recursos, né? Precisamos entender que os nossos recursos eles estão acabando, né? As nossas árvores elas estão acabando e isso atinge, né, diretamente o nosso meio ambiente, né? Precisamos ter uma consciência ecológica. Precisamos também entender os princípios de reciclagem, né? Às vezes a gente compra um aparelho, a gente usa algo e a gente não se atenta para a questão dessa reciclagem e o planejamento do consumo, ok? Tudo isso é importante. Eu gosto dessa frase que ela resume bem um pouquinho da natureza consumista. Olha só, o consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Então isso aqui resume muito bem, né, o conceito de consumismo,
Porque a pessoa consumista, na sua maioria das vezes, ela compra aquilo que ela não precisa. Ela compra aquilo que ela não precisa, né? E ela gasta um dinheiro que realmente ela não tem. Meus queridos, não tá fácil para ninguém, né? Com exceção de algumas pessoas que têm muito dinheiro, de fato podem. Mas algumas pessoas consumistas, elas não têm o dinheiro para bancar a sua compulsão por comprar e por adquirir coisas, né, novas, sempre coisas que elas não têm. E o que isso causa para elas? Muitas vezes elas acabam se afundando em dívidas, porque ninguém aguenta, né, ficar comprando o celular do momento toda hora, né? Saiu o celular do momento agora. Daqui com algumas semanas já sai um novo, né? A mídia e os meios, né, de produção, eles focam justamente nessa questão. Eles têm esse ideal. Então é por isso que a gente não pode ir por esse lado, tá bom? A outra ideia também, para impressionar pessoas que você não conhece. Eu conheço muitas pessoas que elas consomem coisas caras mesmo, simplesmente para estar na moda ou para estar no ritmo dos outros, né? Talvez um tênis ali da hora que todos os outros meninos da escola têm. Aí você, né? Não, pai, não, mãe, eu preciso desse tênis porque todo mundo tem. Na verdade, você não precisa, não. Você está querendo adquirir aquilo porque os outros, para agradar os outros, para se, né? Vamos dizer assim, para fazer parte do meio ali, né? Da convivência com as pessoas ali, né? Então, a gente precisa justamente se atentar a isso. E o último ponto, né? A fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Então, o consumismo, ele transforma a pessoa, né? E a gente precisa, de fato, se livrar disso aí. Então, eu separei aqui, chegando já no finalzinho aqui da nossa reflexão, da nossa aula, algumas perguntas, né, a respeito do consumo consciente. Antes de adquirir qualquer coisa, meu filho, minha filha, faça essas perguntas para você, né? Talvez você se identificou com algumas características aqui a respeito do consumismo. Cuidado, a mídia, os meios de comunicação, eles influenciam para que de fato a gente tenha uma sociedade mais consumista. Então cuidado, talvez você já esteja nesse ritmo. Então se você se identificou com algumas coisinhas aqui, cuidado, tá bom? Faça uma reflexão pessoal para que você não entre nessa onda que com certeza vai prejudicar você, prejudicar as pessoas que estão ao seu redor e prejudicar o nosso meio ambiente também, né? Então, antes de adquirir alguma coisa, faça essas 6 perguntinhas aqui para você. Primeira, por que comprar? Qual a necessidade de comprar? Será que de fato você está precisando daquilo? Porque, sabe, as pessoas que fazem propagandas, elas estudam muito para provar para você, para mostrar para você que você precisa daquilo. Então, eles são influenciadores mesmo, eles estudaram para isso. Mas você precisa se fazer essa pergunta, né? Por que comprar isso? Será que de fato eu vou precisar, né? Será que de fato é uma necessidade isso que eu estou querendo, isso que eu estou precisando, que eu estou vendo aqui na televisão ou que eu estou vendo aqui na internet? Então é interessante se fazer essa pergunta, né? A próxima, o que comprar? O que comprar? Nós podemos, né? E antes, talvez seja uma característica sua, mas eu aprendi isso ao longo da minha vida. Às vezes quando eu morava na casa dos meus pais, ainda dependia deles. Às vezes quando eles me mandavam comprar alguma coisa no mercado, eu chegava no mercado e eu pegava a primeira coisa que eu via, o primeiro item que eu via e trazia para casa, não me importava com o valor, nada disso. Mas depois que eu passei a comprar as minhas coisas, aí sim, né, o dinheiro saía do meu bolso, então eu comecei a prestar atenção nessas coisas, fazer economias, né? Eu sei que a questão de marcas é importante, né? Tudo isso, modelo é importante, mas a gente precisa, né, fazer essa reflexão. Será que esse item aqui de fato, né, vale a pena eu gastar todo esse dinheiro aqui, né, todo esse valor, né? Então pense no que comprar. Próximo, como comprar? Qual a maneira que você vai comprar, que você vai administrar isso, né? De quem comprar? Essa é outra pergunta para se fazer também, né? Como usar? E a próxima, como descartar? Se nós fizermos essas 6 perguntas a respeito do nosso consumo, nós vamos, de fato,
estar bem próximos de nos livrarmos de uma atitude consumista, tá bom? Eu sei que ter o celular, né, da última geração é muito bom, mas será que o celularzinho que você tem não te atende? Será que ele não vai fazer aquilo que você precisa? Sei que todo mundo está comprando o último modelo, mas pense o seguinte, daqui com algumas semanas esse modelo que as pessoas estão comprando, gastando uma fortuna neles, daqui a pouco vai ser um modelo ultrapassado também. É assim que acontece, meu querido, é assim que acontece. Então, faça essas reflexões, né? E eu espero que de fato essa aula possa te ajudar para que você tenha atitudes, né, de consumo consciente, ok? E eu quero terminar com um texto bíblico, né? Afinal, nós estamos também aqui para ver a posição bíblica a respeito disso também. Efésios capítulo 5, versos 15 ao 16. Diz assim, ó: Portanto, vede diligentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Qual é o conselho bíblico, então? Que você seja diligente, ou seja, que você seja atento, que você seja uma pessoa, sabe, que preste atenção nas coisas, uma pessoa que não seja um nércio, ou seja, não seja uma pessoa levada por essas coisas, mas que você seja sábio naquilo que você vai consumir, naquilo que de fato você vê como sendo uma necessidade para você. Então não seja um nércio que sai comprando e gastando de qualquer jeito, aquela pessoa que é louca, não, se eu não tiver isso aqui, se eu não tiver, sabe, muitas pessoas, elas baseiam a vida dela, a felicidade delas em um objeto, meu querido. A sua felicidade não deve se basear no objeto. Se a sua felicidade se baseia em você ter um celular ou não, cara, olha só onde você está colocando a sua felicidade. Então tome cuidado com isso, não seja nércio, né? Mas seja sábio, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Tá ruim para todo mundo, meu querido. Então que de fato você seja uma pessoa sábia e que possa, né, consumir da melhor maneira, que você possa ter um consumo consciente aí, ok? Terminamos aqui então mais essa explicação para você. Eu vou colocar alguns textos para você ler, algumas atividades a respeito desse assunto, para você aprender mais e refletir mais a respeito desse tema, ok? Eu quero encerrar então fazendo uma oração com você. Vamos lá então? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, que também foi uma reflexão para cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de fato nos atentar para a maneira como nós consumimos, ó Pai. Nós precisamos nos vestir, precisamos comer, precisamos de alguns materiais, alguns objetos eletrônicos, mas que sempre, ó Pai, quando nós formos adquirir essas coisas, nós possamos refletir a respeito da nossa consciência, a respeito daquilo que é melhor, daquilo que não vai ser um gasto desnecessário, daquilo que não vai trazer prejuízo para a gente, para o meio ambiente, enfim, Senhor. Nos ajude a termos sabedoria, Senhor, para que não caiamos no erro do consumismo, ó Pai. Livre-nos de todo mal, nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, obrigado pela tua companhia e a gente vai se vendo aí nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.